Meu nome é Rafael Furtado, da área tributária do Tauil Checker, e o direito tributário em destaque de hoje, a gente vai tratar da tributação dos créditos de carbono, tratando tanto do regime que vigorava até o ano passado, as alterações da Lei 15.042 e como vai ficar a tributação dos créditos de carbono quando começar a cobrança do IBS e CBS, de acordo com a nova reforma tributária do consumo. Então, a minha apresentação ela tem 4 partes. Primeiro, vou falar um pouco como funciona no direito privado, o que é o mercado de crédito de carbono, o que é o tal do mercado regulado, o sistema cap and trade, e o que é o mercado voluntário. Todos esses têm aplicações tributárias. Depois, para tratar do cenário tributário, vou falar primeiro como era até 2024, quais as principais discussões e controvérsias que a gente tinha. Depois, quais foram as alterações da Lei 15.042, que é o marco legal da tributação do crédito de carbono, bem como da reforma tributária do consumo. Ao final, vou repassar minhas conclusões que já terei feito ao longo da apresentação. Então, sobre o mercado de crédito de carbono, quando a gente lê o jornal, quando a gente olha as notícias, a gente fica com a impressão que existe um grande mercado global, um único mercado global integrado de crédito de carbono. Mas essa não é a melhor leitura. A leitura mais correta, que é útil para a gente entender como funciona, é entender que existem vários mercados de crédito de carbono. Eles coexistem, há pontos de contato entre eles, também há divergências e existem também algumas relações entre eles. Então, é por isso que a gente não tem um único mercado de crédito de carbono. Temos vários mercados de crédito de carbono. Vamos falar de alguns deles que a gente tem aqui hoje. Um deles é o trazido pela Lei 15.042. Então, nesses diversos mercados de crédito de carbono, normalmente eles podem ser divididos em 2 grandes grupos. Tá? O primeiro é o chamado mercado regulado. Ele é regulado, mas talvez um termo mais adequado seja um mercado obrigatório. Ele é, de certa forma, fruto de convenções internacionais assinadas pelos países que buscam a redução das emissões de carbono. E uma das formas de implementar esse mercado é o chamado modelo Cap and Trade, que é o mais difundido. Então, como funciona o modelo Cap and Trade? De forma muito simplificada. Então, um determinado país vai limitar, vai propor um cap de emissões de CO2 para determinado setor. Então, esse setor aqui, que entende que é altamente poluidor, ele vai estar sujeito a um cap de emissões. Depois, aquele volume de emissões, ele vai ser distribuído entre os diversos participantes do mercado. Então, quem tem 30% do market share, por exemplo, em determinado setor, poderia ter no limite 30% das emissões autorizadas para aquele setor. E o que é previsto? Quem reduzir as emissões, quem não atingir toda a sua meta de emissões de CO2, ou seja, está emitindo menos CO2 do que estava admitido nesse sistema do cap, do previsto pelo governo, ele pode vender esse direito, esse allowance, ele pode vender no sentido de trade, essa allowance, esse direito de emitir mais carbonos para outro participante do mesmo mercado regulado. Então, é por isso que chama de cap and trade. Cap, porque você está sujeito a um limite. Trade, porque se você tiver abaixo desse seu limite, você pode vender o excedente para outro player que fica acima do limite. Então, essa é a ideia do mercado regulado do crédito de carbono. Vão ser desenvolvidos vários mercados regulados ao longo do ano, ao longo do país todo. No Brasil, exemplificativamente, um bom exemplo de cap and trade é o RenovaBio, específico para o mercado de combustíveis, que é um modelo de cap and trade com suas particularidades. Paralelo a esse mercado obrigatório, que a gente chama de mercado regulado, surge o que é chamado de mercado voluntário. E por que ele é chamado de mercado voluntário? Porque quem opta por reduzir as emissões ou comprar um certificado de quem reduziu emissões de CO2, ele não é obrigado pela lei. Não tem uma lei determinando que ele fizesse aquilo. Então, é por isso que, de forma assim, voluntária, a empresa ou a pessoa física ela optou por participar reduzindo as emissões ou comprando certificado de quem emitiu as reduções. Então, hoje o que a gente vê muito nas discussões, a gente está falando mais até do mercado voluntário do que ele está aqui hoje, tá? Agora, só para não tomar cuidado, apesar do mercado voluntário não ser, tecnicamente, o mercado regulado, ele não é que ele não tenha nenhuma norma.
as normas que estão previstas nesses tratados internacionais, elas vão falar das características das regras de certificação, das regras de mensuração da emissão de carbono do mercado voluntário. Inclusive, a própria lei, que a gente vai falando na etapa seguinte, ela traz várias regulamentações desse chamado mercado voluntário. Então, quando pensar em mercado voluntário, lembre-se disso. Ele tem algumas certas regras, não é um mercado totalmente não regulado. Agora, uma questão que surge muita dúvida sobre o mercado de crédito de carbono é o conceito de adicionalidade. O conceito de adicionalidade, ele é bem complexo, a gente não vai tentar esgotar ele aqui, mas ele pode ser, ele é a ponto-chave para a gente entender toda a discussão sobre o mercado de crédito de carbono. Se eu quiser reduzir as emissões, ou seja, se eu quiser reduzir as emissões, eu sempre vou estar comparando quanto eu deixei de emitir de CO2 em comparação a um cenário que eu não tivesse feito aquela atividade. Então, por exemplo, se eu estava utilizando uma energia poluente, e eu passo a utilizar 100% de energia renovável, eu vou estar sempre comparando o que eu deixei de emitir com algo futuro que não aconteceu. Então, esse conceito de adicionalidade, ele vai dizer que ele vai estar previsto nos tratados, ele vai dizer que só podem ser contabilizadas emissões, só podem gerar créditos de carbono com reduções de emissões, o efeito do projeto que não teria ocorrido na ausência daquele projeto. Então, esse é o principal critério da adicionalidade. Então, agora que a gente já entendeu o que é mercado voluntário, vamos dar um exemplo concreto aqui de como poderia ficar a tributação na cadeia do mercado de crédito de carbono. Então, esse aqui é um exemplo que a gente já apresentou aqui em eventos aqui no escritório. É um evento teórico, mas ele é um exemplo teórico, mas ele busca refletir algumas discussões concretas que a gente já teve aqui no escritório. Então, no meu exemplo aqui, eu tenho aqui o originador. Tá? Então, uma empresa que vai originar crédito de carbono. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa jurídica que é dona de uma floresta, está em projeto de regeneração dessa floresta. Então, com base numa certificadora, essa certificadora segue padrões técnicos internacionais. Então, ela vai fazer aquela comparação pelo critério da adicionalidade, quantas toneladas de CO2 aquele meu projeto deixou de emitir por ano. Por exemplo, uma área que eu estou reflorestando, ele coloca, olha, se você não tivesse reflorestado essa área, você não teria capturado ou teria emitido mais CO2 de 100 toneladas. Então, você vai receber aqui 100 créditos de carbono. Um crédito de carbono equivale a 1 tonelada. Tá? E esse originador, dono do crédito de carbono, ele vai vender, vai comercializar esse crédito de carbono, esse direito, esse ativo intangível, para uma comercializadora. Comercializadores de crédito de carbono, teve vários players que criaram essas comercializadoras, que a gente está chamando aqui no exemplo de trading, e essa trading ela vai vender, vai comercializar o crédito de carbono para clientes finais. Então, por exemplo, o cliente final pode ser uma pessoa física, ou o cliente final pode ser uma empresa brasileira que utiliza esse crédito de carbono para reduzir as emissões dos produtos finais que ela vende para a pessoa física, por exemplo. Tá? Então, esse exemplo aqui é um exemplo de mercado voluntário. A pessoa física, voluntariamente, ela opta por comprar o crédito de carbono, e essa aqui, a empresa brasileira, também vamos considerar que ela está no mercado voluntário. Voluntariamente, ela optou por comprar um certificado de alguém que reduziu emissões de CO2, e com isso, ela reduz, de certa forma, as próprias emissões. Tá? Por quê? Porque ela está emitindo, mas ela está compensando, ela está neutralizando parte das emissões que ela fez. Então, para fins tributários, até 2024, tínhamos várias controvérsias. Então, pensando primeiro no originador. No meu exemplo aqui, o originador é uma pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica, ela vai estar ou no lucro real, vai pagar no regime e pagar PIS/COFINS no regime não cumulativo, ou ela vai estar no lucro presumido, pagar PIS/COFINS no regime cumulativo. Então, vamos falar primeiro do lucro presumido. Quando ela estava no regime do lucro presumido, o PIS/COFINS é 3,65 sobre as receitas operacionais, sobre a receita bruta da atividade. Existe uma certa discussão, a depender do modelo de negócio, se o crédito de carbono, quando ele era acidental, quando ele era acessório, se ele estaria sujeito ao PIS/COFINS e pagaria o PIS/COFINS a 3,65 ou não pagaria PIS/COFINS. Então, essa era uma primeira controvérsia. A segunda controvérsia, ainda maior, era sobre qual o percentual de presunção que deveria ser aplicado. Se fosse uma mercadoria normal,
eu estaria, por exemplo, sujeito ao percentual de presunção de 8% para RPJ, 12% para CSLL. Se fosse uma cessão de direitos, estaria sujeito a um percentual de 32%. Se fosse um ganho de capital, estaria sujeito a nenhum percentual de presunção, pagaria diretamente as alíquotas de 34%. Então, existia muita discussão sobre qual percentual de presunção mais aplicável. A gente entendia que era 32%, a gente entendia que era 8,12%, a gente entendia que não era sempre ganho de capital. E para fins de ISS e ICMS, também existia uma certa controvérsia, mas, de maneira geral, prevalece o entendimento de que não incide nem ISS, nem ICMS. Não incide ICMS porque não é uma mercadoria. O crédito de carbono é um ativo representativo de uma redução nas emissões. Ele não é uma mercadoria. Então, não incidiria ICMS. ISS, pelos mesmos motivos, também não existe ICMS. O que existiu alguns anos atrás de discussão em relação ao ISS é porque uma das leis que tratavam dos mercados de crédito de carbono de maneira geral, elas chamavam o crédito de carbono de pagamento por serviços ambientais. Então, se eu tinha, por exemplo, uma floresta, mantinha essa floresta ou regenerava essa terra para ampliar a área da floresta, reflorestava, isso era chamado de pagamento por serviços ambientais. Então, talvez uma questão da nomenclatura, há quem entenda, ou quem entendesse, que então estaria sujeito ao ISS, porque eu faria, seria uma remuneração por um serviço ambiental, então estaria sujeito à incidência do ISS. Mas esse não é o melhor entendimento. Nesses exemplos, eu conservo a floresta por mim mesmo e gero um certificado. Esse certificado eu transaciono. Isso não é fato gerador de ISS. Então, esse que era o entendimento que prevalecia. Então, para quem estava no lucro presumido, não pagava ISS, não pagava ICMS, PIS/COFINS ou pagava 3,65, ou tinha discussão que não pagava, a depender do modelo de negócio. E para fins de RPJ do CSLL, uma grande discussão sobre qual o percentual do lucro presumido. Para quem estava no lucro real, por exemplo, seja o originador ou seja trading, a discussão é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o PIS/COFINS do regime não cumulativo, ele incide, seja receita bruta, seja outras receitas. Então, talvez era mais claro que haveria incidência do PIS/COFINS. A discussão era qual era a alíquota aplicável. Por quê? Porque as receitas financeiras estão sujeitas ao PIS/COFINS à alíquota de 4,65. E uma das classificações, talvez mais corretas sobre o direito privado, é que o crédito de carbono ele é um ativo financeiro, tá? Sobre o ativo contábil e também uma parte regulamentar de CVM, ele poderia ser entendido como um ativo financeiro. Então, a venda de um ativo que é definido pela regulamentação como um ativo financeiro, a quem entendesse, estaria sujeito à alíquota de 4,65 de PIS/COFINS sobre receitas financeiras e não à alíquota genérica de 9,25. Uma segunda discussão para quem adquire o crédito PIS/COFINS. Então, no meu exemplo, uma empresa brasileira que compra crédito de carbono, sendo que a trading pagou PIS/COFINS, se ela teria direito de registrar créditos sobre o valor do crédito de carbono, porque seria um insumo essencial à sua atividade, porque ela está vendendo um produto com uma pegada menor de crédito de carbono. Então também tem essa discussão relacionada ao PIS/COFINS. E a RPJ CSLL não tinha nenhuma discussão, porque o ganho com a venda do crédito de carbono deveria ser utilizado, e nos parece suficientemente claro que a despesa para quem compra crédito de carbono é uma despesa ou é um custo dedutivo para fins fiscais, e para fins de ICMS e ISS era a mesma discussão. Então, nessa época, e isso está claro, acho que em todas as apresentações que a gente fez aqui no escritório, ou em associações, câmaras de comércio, até essa época a gente dava muita relevância à forma de contabilização, especialmente para saber qual era o percentual de presunção, ou para a tese de ser um ativo financeiro ou sujeito a 9,25. Então, até essa época tinha muita relevância a classificação contábil. Isso vai reduzir um pouco essa importância da classificação contábil com as alterações da Lei 15.042, que foi um marco legal no mercado regulamentar e voluntário de crédito de carbono. Então, só para ficarem claras algumas definições, que essa lei é uma lei difícil de entender porque ela trata de vários assuntos. O que a lei vai chamar, a Lei 15.042, ela vai trazer mais um mercado regulado de crédito de carbono, ou seja, mais um mercado obrigatório de crédito de carbono, que vai se chamar Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Tá? Quem está abrangido pelo Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões? Quem vai estar obrigado a esse sistema? Vários setores,
vários setores que emitam acima de 10 mil toneladas de CO2 por ano. Então, não é a empresa, é o setor que emita mais de 10 mil toneladas de CO2 por ano. Então, esses setores intensivos, indústrias, vários deles estão sujeitos ao regime. Então, não há na lei a definição, a lista de quais setores estão abrangidos, mas a gente sabe quais são os setores que emitem mais de 10 mil toneladas de CO2 por ano. Tá? Então, por exemplo, algo que gera muita dúvida. A agroindústria, como ela emite mais de 10 mil toneladas de CO2 por ano, ela pode estar dentro do SBCE. Então, para quem estiver dentro do SBCE, você vai ter um limite para aquele setor, um limite de emissões, e depois vai ser distribuído entre os participantes daquele setor. Então, vai funcionar daquela forma que eu falei. Então, você vai ter um cap e você vai ter o direito de comprar de outras pessoas que fazem parte do SBCE. Em termos de nomenclatura, a lei vai chamar o crédito de carbono que está habilitado no SBCE de cota brasileira de emissões, CBE, e certificado de redução ou remoção verificada de emissões, CRVE. Então, a nomenclatura para o crédito de carbono regulado do Sistema Brasileiro de Combustíveis e Emissões é CBE e CRVE. Fora isso, a lei também vai tratar do mercado voluntário. Então, ela vai trazer uma definição em termos de nomenclatura de crédito de carbono. Então, o crédito de carbono ele é externo ao SBCE. Então, o crédito de carbono que não está vinculado a esse mercado regulado do SBCE, ele vai estar no mercado voluntário e a nomenclatura dele vai ser crédito de carbono. Então, essa é a diferença. Mercado regulado, o que pode ser comercializado no mercado regulado, CBE, CRVE. Mercado voluntário vai ser chamado de crédito de carbono. Tá? Então, vão ter regras tributárias específicas para tanto o mercado voluntário quanto o mercado regulado. Só para não ter dúvida, isso muita gente pergunta. O mercado regulado do SBCE, ele ainda não está totalmente regulamentado. A própria lei fixa um prazo de 24 meses para a edição da regulamentação, depois 1 ano para fazer os testes, monitoramento de como está o CO2. Só depois, lá na fase 5, acho que daqui uns 6, 7 anos, é que ele vai estar totalmente vigente. Então, muitas das dúvidas que as pessoas têm em relação ao funcionamento do SBCE é porque ele ainda está em fase de regulamentação. Agora, as normas tributárias que já estão na lei, elas já estão em vigor, mas, logicamente, não vão aplicar para o mercado regulado. SBCE que ainda não está em vigor, vai aplicar para o mercado voluntário. Então, as normas tributárias, a gente selecionou aqui as duas, que são as duas principais. Primeiro, eu vou falar do de baixo, do PIS/COFINS, que ela é mais simples. Há uma previsão legal, de que as receitas das alienações que tratam o artigo 17, que se aplica tanto ao mercado voluntário de crédito de carbono quanto ao mercado regulado do SBCE, não estão sujeitas ao PIS e a COFINS. Então, seja para quem vende diretamente, tá? Um ativo para quem vai utilizar um crédito de carbono, seja para quem vende para uma comercializadora e a comercializadora revende, não está sujeito à contribuição ao PIS e COFINS. Então, acabou aquelas duas discussões que eu falei. No lucro presumido, se incide ou não PIS e COFINS no regime não cumulativo, a depender do modelo de negócio, e no lucro real, regime não cumulativo, que seria uma receita financeira ou uma receita sujeita à tributação a 925. Por quê? Porque agora, o artigo 19 dispõe expressamente que não incide PIS e COFINS. Então, também, pelos mesmos motivos, vai ficar talvez um pouco prejudicado. A discussão se seria possível registrar o crédito PIS e COFINS para quem adquire. Em relação ao RPJ do CSLL, a grande discussão era como eu tributava qual o percentual de presunção de lucratividade. A lei, ela criou aqui uma determinação de que, para quem está no presumido, vai ser sempre tributado como ganho de capital, sem nenhum percentual de presunção. Tá? Então, por um lado, você pega o ganho, você pega o custo de produção e tributa como ganho de capital, aquele valor, sem nenhum percentual de presunção. E para quem está no lucro real, também é um regime diferente. Você vai aplicar o mesmo regime que você aplica quando você vende operações em bolsa de valores, ativos, que é o regime de ganhos líquidos, que é uma alíquota menor, você só pode compensar com perdas no mesmo mercado, que é uma alíquota de 15%, ou então ganho de capital se você vender fora de bolsa.
Ganho de capital, a alíquota progressiva de 15% a 22,5%. Tá? Então, mudou bastante a partir, já tem em vigor essa lei. Então, hoje, uma venda de crédito de carbono, seja quem está vendendo para uma trading, uma comercializadora, seja a comercializadora já vendendo para o cliente final do mercado voluntário, não tem PiscoFins, porque tem regra expressa, e a tributação não é anormal de RPJ, nem para quem está no lucro real. É um regime específico de ganho líquido ou ganho de capital, se a operação for realizada fora de bolsa, que é o que provavelmente deve estar acontecendo hoje. Então, tem esse ponto de atenção, que é uma regra específica agora de RPJ e CSLL. Então, só para repassar, vejam aqui como fica a operação de 2025, botei aqui até 2026, porque até 2026 é quando existe PiscoFins. Então, em tese, continua não existindo ICMS e ISS, pelas mesmas razões que a gente já explicou, e PiscoFins tudo vai estar não incidência. Então, eu não tenho PiscoFins sobre nenhum tributo aqui. Em relação ao IRPJ e CSL, sempre ganho de capital. E aí depende se o lucro presumido ou no lucro real, porque muda o regime, muda a alíquota, tudo, mas é sempre o regime aplicável a ganho de capital. Então, em termos de tributos indiretos, a gente pode até falar que há uma ampla desoneração. Por quê? ICMS e ISS não incide, IPI com mais razões ainda, e PIS/COFINS está tudo com não incidência. A única tributação que está ocorrendo aqui é a de RPJ e CCBL. E aí a gente tem a reforma tributária sobre consumo, que é bem ampla, foi objeto de muitas das nossas apresentações. Então, eu quero destacar 3 características da reforma tributária do consumo que são relevantes para a gente entender aqui. Primeiro, é a famosa base ampla do IBS-CBS. Então, quando fui falar do ICMS, ICMS e ISS, eu expliquei que não incidia, porque não era mercadoria, porque não era serviço. No IBS-CBS, a autorização constitucional é para qualquer bem material ou imaterial, inclusive direito ou serviço. Então, se eu olhar esse artigo isolado, a previsão constitucional do IBS-CBS, a afirmação é que eu poderia ter um IBS-CBS sobre crédito de carbono, porque são intangíveis, são direitos e tudo mais. Por outro lado, eu tenho no artigo 145, parágrafo 3º, e isso é um tema muito importante, eu tenho que estão sendo chamados de novos princípios do sistema tributário nacional, que a Constituição vai falar o seguinte: o sistema tributário nacional deve observar os princípios, ali estão alguns princípios, e fala o princípio da defesa do meio ambiente. Então, o que a gente tem? Antes dessa alteração constitucional, a gente tinha já o meio ambiente como um bem juridicamente protegido pela União. Mas agora há uma previsão expressa de que o sistema tributário nacional deve observar o princípio da defesa do meio ambiente. Isso é muito relevante para vários projetos de transição energética, inclusive para o mercado de crédito de carbono. O terceiro, para ficar o registro, há também a previsão do chamado imposto seletivo, tá? Que ele tem uma moldura constitucional que ele pode ser compatível com o que eles chamam de carbon tax, tá? Por quê? Porque ele permite a União instituir impostos que sejam sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, a Constituição seria compatível com o que eu ter o chamado carbon tax, que é um tributo que incidisse sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, entendidos como emissão de CO2. Então, vamos falar um pouco mais na frente sobre isso. Agora, tem um aspecto que é muito interessante. Quando a gente olha o trabalho do Congresso Nacional ano passado, foi uma agenda tributária muito forte da regulamentação da reforma tributária, e a gente olha também, paralelamente, a agenda regulatória da transição energética, a gente percebe muito claramente o seguinte: a lei do mercado de carbono, que a gente falou anteriormente, ela foi aprovada no Congresso Nacional no dia 19 de novembro. E só no dia 9 de dezembro é que foi apresentado o texto no Senado Federal da reforma tributária para votação. Então, por uma questão até cronológica, a gente pode afirmar que a aprovação da lei do mercado de crédito de carbono não analisou, não levou em consideração o texto da reforma tributária que só veio a ser apresentado em 9 de dezembro. E isso gera a seguinte indagação. Falei antes que o IBS-CBS ele poderia existir, como agora tem uma base ampla, ele poderia incidir sobre créditos, sobre direitos, tá? Sobre direitos de maneira geral, inclusive sobre o crédito de carbono. Agora,
Se a gente considerar que vai ocorrer a cobrança do IBS-CBS sobre esse crédito de carbono, o que vai acontecer com a cadeia do mercado de crédito de carbono? A pessoa física, tá, seria talvez a mais impactada, ela não estaria sempre, ela sempre vai estar no mercado voluntário de crédito de carbono. Então, a pessoa física, ela vai, compra uma passagem de avião, compra uma passagem aérea, pede um carro por aplicativo, e ela opta, porque ela quis, comprar créditos de carbono que tenham equivalentes à mesma emissão daquele produto que ela está utilizando. Então, isso é sempre um mercado voluntário. Então, ela opta por fazer. Quando a gente vai analisar a cadeia, tá? A cadeia do crédito IBS-CBS, se eu tiver a cobrança do IBS-CBS sobre os créditos de carbono, o que vai acontecer com essa pessoa física que está comprando? Ela vai estar sujeita a um aumento, a incidência do CBS-CBS, que vai representar um aumento da carga tributária extremamente expressivo. Por quê? Até antes da reforma tributária, eu tinha nada de ICMS, nada de ISS, nada de PIS/COFINS. Eu tinha zero de tributação indireta sobre imposto sobre consumo. E agora, se eu tiver a cobrança do IBS-CBS, eu vou ter a alíquota padrão do IBS-CBS, ter 28, 27, meio, ainda não se sabe direito qual vai ser o IBS-CBS. Então, é um aumento completamente expressivo. A discussão que se coloca eu posso, hoje, considerando que a Constituição diz que o sistema tributário nacional deve proteger o meio ambiente, eu posso ter uma cobrança de IBS-CBS em um valor altíssimo, de 28%, sobre um item cujo objetivo que ele serve, a natureza jurídica, é para proteger o meio ambiente, para o mercado regulado. Então, essa é uma discussão que a gente vai repassar agora, vai ter que ser enfrentada. E não é sobre pessoa física. Também, para quem tiver em algum regime específico que não aproveite crédito de IBS-CBS sobre as entradas, eu também vou ter esse aumento da carga tributária. Eu só não vou ter o aumento da carga tributária para contribuinte, no meu exemplo aqui, a empresa brasileira, que seja contribuinte regular do IBS-CBS. Por quê? Porque aí, de fato, o IBS-CBS incidente sobre o crédito de carbono, ela vai recuperar como crédito para offsetar o IBS-CBS sobre as suas próprias saídas. Então, fica um tributo totalmente recuperado. Mas, fica aqui o registro de que, com a cobrança do IBS-CBS, sem nenhum mecanismo de cashback ou crédito presumido para vendas para pessoa física ou para quem não seja contribuinte regular do IBS-CBS, vai ter, sim, um aumento da carga tributária. Então, acho que a grande discussão a emenda constitucional, ela trouxe a determinação de que o sistema tributário nacional deve observar o princípio da defesa do meio ambiente. Foi a mesma emenda constitucional que trouxe o IBS-CBS. Ela também trouxe essa previsão. E no regime atual, ou seja, antes do início da cobrança do IBS-CBS, o que eu tenho hoje em 2025, a carga tributária de imposto sobre o consumo é zero. Se eu ter a previsão de cobrança de IBS-CBS sobre crédito de carbono, eu vou aumentar de forma expressiva, de 0, vou sair para 27%, 28%, a cobrança de um ativo que é previsto na própria Lei 15.042 e nos tratados internacionais como um ativo que é utilizado para o mecanismo de defesa e proteção do meio ambiente por meio da remoção de gases de efeito estufa. Então, essa é uma discussão jurídica, que vai ter que existir, seja no Comitê Gestor, seja no Congresso Nacional ou, eventualmente, no Judiciário. Então, para finalizar, só quero falar um pouco do Carbon Tax. Esse gráfico que a gente colocou aqui é do Banco Mundial. Todo ano ele divulga como está os mecanismos jurídicos de proteção ao meio ambiente no mundo todo. E ele traz esse gráfico que ele mostra quais países implementaram só esse sistema de Cap and Trade, de ETS, e Cap and Trade, ou quem também implementa um Carbon Tax. Então, por exemplo, o grande exemplo aqui da América do Sul, costuma ser falado, é Colômbia, porque também tem floresta amazônica lá, eu tenho um Carbon Tax implementado e talvez eu implemente um ETS. E muitos países também, aqui Uruguai e Argentina, já tem um Carbon Tax implementados. Esses Carbon Tax, normalmente, eles são restritos a alguns setores, tá? Não é sobre todas as atividades. Na Europa, a gente já tem um cenário diferente. A gente tem, majoritariamente, tanto o mecanismo de Cap and Trade quanto o mecanismo de Carbon Tax. Então, isso fica o registro, porque muita gente sustenta que o Brasil também deveria ter um Carbon Tax. E aí,
Fica aqui o registro, talvez, com certeza, é o primeiro projeto de lei complementar, que foi apresentado dia 14 de fevereiro, que busca utilizar um imposto seletivo como um carbon tax. Tá? Na justificativa do projeto, o deputado que apresenta, ele diz que seria preferível o carbon tax em comparação ao regime de ETS, o que é até curioso, porque o regime de ETS sequer foi regulamentado, sequer entrou em vigor. Então não é possível saber qual é a sua eficiência de algo que sequer começou a funcionar. Mas ele diz que seria, né, mais adequado você ter um carbon tax, e que teria um certo respaldo em outros países por ter esse carbon tax, e tem um texto excessivamente amplo, que ele permitiria, a lei complementar autorizaria o uso do imposto seletivo como um carbon tax, e aí uma lei ordinária que definiria a quantidade mínima de emissões de CO2 para cada setor, e a partir do qual passaria a ter incidência do imposto. Então, de fato, a legislação, a doutrina, os estudos internacionais, eles dizem que você pode buscar reduzir as emissões tanto com um mecanismo de cap and trade, quanto com um carbon tax. Então, esse é um debate que de fato tende a existir no Congresso Nacional. Então, para repassar as conclusões, para ficar bem claro, o regime que eu tenho hoje é da Lei número 15.042 de 2024, e que eu tenho uma desoneração total de imposto sobre consumo. Eu não pago IBI, não pago PIS/COFINS, não pago ICMS, não pago ICMS. E eu tenho um mecanismo simplificado, via ganho de capital, para tributação de RPJ e CSLL. Com a reforma tributária do consumo, a emenda constitucional ela autoriza a instituição de IBS e CBS sobre ativos intangíveis, tá? E ela, ao mesmo tempo, determina que o sistema tributário nacional deve observar o princípio de defesa do meio ambiente. Então, como a regulamentação via lei número 214 não tratou expressamente dos créditos de carbono, até porque o texto foi apresentado dia 9 de dezembro, tinha 2 semanas que tinha sido votado no Congresso Nacional o projeto de lei de crédito de carbono, então não era nenhuma lei vigente, porque não tinha sido nem sancionada pelo presidente da República. Então, realmente, ele não trata expressamente do crédito de carbono. Então, a gente vai ter agora, por conta dessa regulamentação paralela da reforma tributária e dos créditos de carbono, a gente vai ter agora uma controvérsia jurídica, se seria possível juridicamente, seria constitucional a incidência de IBS e CBS sobre os créditos de carbono sem nenhum mecanismo para evitar o aumento da carga tributária quando fosse adquirido por pessoas físicas ou para não contribuinte do ICMS, ou não contribuinte do IBS e CBS, sob pena de você não obedecer o comando constitucional de proteção do princípio da defesa do meio ambiente, também instituído pela emenda constitucional número 132. Então, com isso, eu encerro aqui a nossa apresentação. Fica aqui os contatos para quem quiser compartilhar experiências, trocar ideias, ficamos todos aqui à disposição. Um abraço.